envolvam hoje e sempre. É sempre uma alegria podermos retornar a esta casa, onde temos muitos amigos. Ficamos muito felizes, né? Porque, primeiro, que a atividade é boa, e fazer coisas boas ao lado de amigos é uma coisa melhor ainda, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita nessa noite. Bom, vou iniciar um pouquinho diferente hoje. Vou começar com um poema de Maria Dolores, tá certo? O nome desse poema, que foi psicografado por Chico Xavier, o nome do poema é Agradeço, Senhor. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. Olha só. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estimo a concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogo o que não deva, não me atendas, Senhor. Esse é o poema de Maria Dolores. Eu queria conversar um pouquinho sobre ele com vocês. Porque, a princípio, quando a gente faz uma leitura rápida, a gente pode ter a impressão que ela está pedindo para Deus negar os pedidos dela, ou seja, que os pedidos dela não têm valor. Mas não é isso que ela quer dizer. Ela quer dizer que toda vez que ela pedir uma coisa que ela acha que é bom, isso vale para todos nós, mas que na verdade não o é, e que muitas vezes a gente não está enxergando, ela pede que Deus negue esse pedido da gente. Porque há muitas situações que a gente enfrenta na vida, que a gente pede uma situação melhor, mas aquela situação melhor que a gente quer, às vezes chega e é nociva para nós. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quantas vezes a pessoa está no seu trabalho, é um ótimo técnico, faz um trabalho maravilhoso, e gostaria de ser um gerente, queria ser reconhecido para se tornar um gerente. E aí, às vezes, ele até consegue, e se torna um gerente ruim. Porque o bom dele era trabalhar como aquele técnico, aquela pessoa que faz o operacional muito bem. Não estou dizendo que a pessoa não pode aspirar por isso. Pode e deve, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, a nossa vocação melhor é ali. E, às vezes, ele está querendo coisas que não vão ser boas para nós. Já vi muitos casos desses. Aí a pessoa assume aquele cargo e, às vezes, é até demitido. Porque, como gerente, ele não é tão bom quanto trabalhava lá no operacional. Isso é um exemplo. Mas, outras vezes, a gente pede para, por exemplo, quer se casar com aquele rapaz, né? A mocinha quer casar com aquele rapaz, mas não sabe que talvez aquele rapaz não seja uma boa companhia para ela. Porque as aparências enganam muitas vezes. E eu tenho um amigo meu, muito querido, ele fazia parte da juventude espírita, isso é um alerta, porque o fato de sermos espíritas não nos torna invulneráveis a isso não. Né? O conhecimento espírita nos ajuda muito, mas não nos torna invulneráveis. Então ele namorava uma mocinha na juventude espírita. E os dois era lindo, porque era um casal lindo os dois. Todo mundo admirava. Os dois noivaram, que é coisa rara, né? Ninguém noiva hoje em dia, isso é meio cafona, né? Mas os dois noivaram. E ali, tudo bem, quem noivar, ótimo, faça, que é muito bonito. É um período de maior conhecimento, né, de um do outro, para saber se dá para realmente ficar com aquela pessoa até o fim da vida. Eu tenho que conhecer. Eu vou contar uma outra história de um amigo, depois eu volto para essa, porque hoje eu estou inspirado de história. Eu tinha um outro amigo que ele dizia assim, Alain, quando eu conheço uma menina, eu mostro logo todos os meus defeitos para ela saber logo com que ela está lidando. Resultado, até hoje ele está solteiro, né? Porque nenhuma moça vai querer... Vai mostrando aos pouquinhos, não mostra de uma vez, não, né? Vai devagarinho para o outro ir conhecendo. Enfim, mas voltando para o outro amigo, ele
estava noivo daquela... Era lindo de ver na juventude, os dois iam para reunião, trabalhavam no centro. Só que ela conheceu outro rapaz e deixou ele. O que ele fez? Tomou veneno. Tomou veneno e aí, graças a Deus, os amigos conseguiram chegar a tempo, socorreram ela para o hospital, fez aquela lavagem estomacal, salvou-se. Passaram-se alguns anos, ele conheceu outra moça, casou-se, teve filhos. E... Veja, ele poderia ter interrompido a sua existência, deixado de conhecer aquela outra pessoa, de formar uma família por uma precipitação ali, não é? Então, quantas vezes a gente, achando que somente aquela lhe faria feliz? Mas não é assim. Então, muitas vezes é a vida nos negando, é um não de Deus. Eu queria tanto estar com aquela pessoa, mas mesmo que eu ore muito, não vai dar certo, às vezes, se não for para o meu melhor. E eu tenho que amadurecer para isso. Então, esse poema, de um modo geral, nos revela um amadurecimento desse espírito, que sabe, que compreende que a vontade de Deus, ela é muito sábia e justa e é muito mais abalizada do que a nossa. Então, ele nos conhece na intimidade, sabe o que é melhor para nós. Muito bem, então esse poema ele está em plena sintonia com aquela passagem da prece, o Pai Nosso de Jesus, onde diz: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que ela está falando aqui, né? Com outras palavras. Mas o que me chamou a atenção, e eu queria trocar uma ideia com vocês, é porque a poesia, o poema em si, e a linguagem poética, de modo geral, é uma linguagem sofisticada. Porque ela não é direta, não é? Ela permite que você, nas rimas, no ritmo, no jogo de palavras, ela nos permite fazer diversas interpretações. Viajar naquele ritmo. Eu, pessoalmente, quando era mais jovem, eu não gostava de... Eu achava muito chato poesia e poema, achava mesmo. Mas por quê? Porque era imaturo. À medida que a gente amadurece, começa a perceber, conhecer a beleza e a profundidade da mensagem que está ali, a gente começa a valorizar. O que é um tipo de linguagem sofisticada. Não do ponto de vista da complexidade, mas sofisticado do ponto de vista do sentimento. Porque ele nos mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Talvez por isso, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier e publicado foi o Parnaso de Além Túmulo. E o Parnaso de Além Túmulo é uma obra extraordinária. Porque são poemas de poetas, diversos poetas com estilos completamente diferentes e que trazem à tona uma faculdade mediúnica notável de Chico, porque escrever poema não é uma coisa fácil. Então, se eu fosse um charlatão, para eu imitar o estilo poético de diversos poetas famosos, seria algo extraordinário. Mas isso causou muita discussão à época. Será que realmente esse rapaz, que ele era muito jovenzinho, ele não está copiando os estilos desses poetas famosos? Porque era o quê? Castro Alves, Olavo Bilac, Bittencourt Sampaio, Alta de Souza, Cassimiro Abreu, Cassimiro Cunha e tantos outros. Personalidades muito relevantes, Augusto dos Anjos, personalidades significativas no mundo da poesia. E muitas críticas ele sofreu. Tem uma que é muito curiosa, porque na época que ele escreveu o seu livro, havia um senhor que era um escritor famoso, jornalista também renomado, chamado Humberto de Campos. E ele fez algumas críticas à obra Parnaso de Além Túmulo, mas como ele era uma pessoa bem-humorada, ele fazia a crítica assim: tá vendo? Mesmo depois de morrer, a gente vai ser obrigado a ouvir poemas ruins até o fim dos tempos. Fazia umas piadinhas assim, sabe? Mas ele desencarnou. Isso aqui é lindo, né? Nosso irmão falou aqui, fez a leitura. Você acha que Jesus, que Deus não está próximo de nós quando a gente o busca? E toda vez que há o arrependimento, a porta está sempre aberta. Humberto de Campos desencarnou. E ao desencarnar, percebeu as bobagens que ele havia dito, né? E aí, o primeiro livro que ele escreveu através da psicografia de Chico Xavier, veja, ele que criticava, né? Tudo bem que era uma crítica assim, ele era mais uma pessoa muito bem-humorada, tudo bem, ele não dizia, ele não ofendia diretamente ao médium, nem dizia que era charlatão, ele não dizia isso não. Mas fazia umas brincadeiras assim que a gente sabe que tem certas brincadeiras que não...
eu costumo dizer o seguinte, às vezes a brincadeira é uma coisa que é uma verdade que a gente quer dizer disfarçado, né? Você quer dizer aquela verdade, mas diz uma brincadeirazinha e acaba ofendendo. Mas enfim, ele compreendeu que estava equivocado. E o primeiro livro que ele psicografou através de Chico foi Crônicas de Além Túmulo, que é uma homenagem, o título é uma homenagem ao Parnaso de Além Túmulo. Não é bonito isso? Ele compreendeu, né, que havia se equivocado e escreveu o primeiro livro, ele homenageia aquele livro que ele criticou. Mas o que nos chama a atenção aqui é que, para se chegar a um nível de psicografias tão sofisticadas quanto essa, a ponto de Monteiro Lobato, todo mundo conhece Monteiro Lobato, né, do Sítio Pica-Pau Amarelo? Sim ou não? Sim. Ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras. E ele chegou a dizer o seguinte, se esse rapaz copiou o estilo desses, se foi ele que escreveu esses poemas, ele merece um lugar na Academia Brasileira de Letras. Só que não era dele, né? Era uma psicografia. Bem entendido aqui que Chico tem aquela psicografia mecânica, né? Então, que se presta melhor essa comprovação aos estilos. Não é infalível, não era infalível, mas era, pela sua história, por tudo que ele apresentou, a gente vê a importância e o grau de confiabilidade que esse médium trouxe para todos nós, no mundo, né? Bom, mas não começou assim, com essas informações sofisticadas, psicografia desse jeito, como foi com Chico. Na época de Kardec, tudo começou muito lentamente, e a gente deve, meu Deus, como a gente deve admirar Allan Kardec. Porque em tão pouco tempo ele conseguiu fazer uma construção extraordinária. Ele conseguiu enxergar o que ninguém estava enxergando. E conseguiu estruturar uma doutrina com um conjunto de conhecimento nunca antes visto. E a partir da observação de fenômenos de mesas que giravam, que batiam. Chamaram ele não se interessou muito porque podia ser magnetismo, eletricidade, ou então até charlatanismo, um mágico fazendo alguma coisa, mas ele admitia que podia ser um fenômeno puramente físico. Ou seja, a eletricidade, o magnetismo podiam fazer com que o objeto se movimentasse. Hoje em dia já há pesquisas de se movimentar, de fazer objetos levantarem com ondas sonoras. Ou seja, mostrando que existem características físicas, fenômenos físicos que produzem diversos efeitos. Só que tem um detalhe. Kardec observou que aquelas mesas, elas apresentavam respostas, efeitos inteligentes. E aí qual é o problema disso? Se o efeito é inteligente, é porque tem uma causa inteligente por trás. E aí ele comenta no Livro dos Médiuns que ele dá um exemplo de uma pipa. Ele chamou outro nome, não sei como é. Aqui é pipa, né? Aquele que a gente empina na rua, não é? É pipa. E aí dizendo o seguinte, que a pipa, né, ela está voando lá, o papagaio, o outro nome que tem, e ela faz aqueles movimentos lá, até de embicar, né? Não tem isso, né? O pessoal faz até briga para ver se um corta a linha do outro, mas esses movimentos aí, você olhando, você está vendo que ele está fazendo um movimento que está obedecendo a uma inteligência. Se você cortar aquela linha e soltar ele vai-se embora, um movimento totalmente aleatório. Concorda? Sim ou não? Então, ele chega à conclusão que aqueles fenômenos que ali ocorriam, eles tinham uma causa inteligente por trás. Mas aí surgiu uma dúvida. Qual seria a causa desse fenômeno? Porque como eram os fenômenos? Uma mesa, você dizia para ela, ande para lá, ela andava para lá. Suba até o teto, ela subia até o teto. Bata no chão, ela batia no chão. Ela estava obedecendo um comando, não estava? E você dava o comando e ela respondia de uma forma inteligente. Certo? Kardec logo percebeu que não era a mesa. Porque a mesa não tem essa faculdade de ter inteligência. Tinha uma outra causa por trás. E ele começa a investigar. A mesa chegava ao ponto de você dizer assim, faça um barulho de um serrote. A mesa fazia um barulho de um serrote. De uma artilharia, de tiro. Fazia o barulho de tiro. Eram fenômenos estranhos, mas que obedeciam a uma inteligência. E aí começou a surgir a dúvida. Sim, depois de um tempo começou essa mesa ou outro objeto qualquer
a responder sim ou não, seja por batida. Você diz assim, se bater uma vez é sim, se bater duas vezes é não. Não é fácil fazer isso? Só que é uma comunicação muito simples, né? Não dá para você ir muito além disso. Mas era uma resposta inteligente. Isso progride depois. Mas aí surgia uma dúvida. Será que a causa inteligente é o próprio médium? É a pessoa que está ali, segurando o objeto, tocando, fazendo alguma coisa? Ou é aquele que está dando a ordem? Ou será que a causa inteligente são aquelas pessoas que estão assistindo? Será que não é a mente delas? E o fenômeno ali está ocorrendo um fenômeno físico, só que é uma emissão da inteligência das pessoas que estão ali? Podia ser isso? Podia. Kardec admitiu que podia ser isso. O problema é que tinha outros fenômenos que chegavam e que derrubavam essa teoria. E Kardec nos mostra um, que é o caso de um espírito, era um tenente de um navio, ele desencarnou, e um certo dia lá no navio, estava no mar, fizeram uma reunião, e aí ele apareceu se comunicando através lá das mesas, e disse para as pessoas lá que chamasse o capitão do navio e pagassem a ele um dinheiro que ele, o tenente, devia para ele. Ninguém sabia dessa informação. E quando contaram ao capitão, ele nem se lembrava mais disso. Aí ele foi lá no livro dele procurar e tinha, era um valor pequeno. Então, como é? De onde veio essa ordem mental para ele dar aquela resposta? Alguém pode dizer, não, mas está no subconsciente do capitão que lembrou lá no passado. Tudo bem, mas deixa eu dar alguns outros exemplos para você. Que eu passei, por exemplo. Eu participei de uma reunião mediúnica, essa foi no Jeffa, há muitos anos atrás. E aí, ele estava numa reunião, de repente um espírito se comunica. Brabo. Pensa num bicho brabo. E brabo com as pessoas que estavam ali na reunião. E aí o doutrinador disse, mas você está tão bravo, por qual é o motivo de tanta raiva? Ele disse, a minha raiva é o seguinte, é porque eu tenho uma filha que está encarnada. Eu convenci ela, porque ela está entrando nas drogas. E eu convenci ela a vir ao centro. Ele, espírito, convenceu a filha encarnada. Eu convenci ela a vir aqui ao centro, para poder ela melhorar. E ela entrou e saiu e ninguém falou com ela. E por isso que eu odeio vocês. E aí o doutor, não, mas vamos ver o que a gente faz. Aí, será que você não poderia tentar trazê-la novamente? Ele disse, eu vou tentar, mas ai de vocês, se não atenderem ela. O nome dela é fulana, ela tem mais ou menos essa idade, ela é mais ou menos assim. Rapaz, com 2 ou 3 semanas a mulher apareceu. Ninguém conhecia ela, ninguém sabia o nome dela. De onde é que veio essa informação? Que médium ali conhecia? Que pessoa que estava assistindo conhecia? Não. Ou seja, é a prova de que há uma inteligência naquele fenômeno provocando o fenômeno. Né? Um fenômeno inteligente. Né? Um outro exemplo também que eu também vi. Estou contando umas coisas para vocês verem que a gente pega os exemplos dos livros, mas tem coisas que a gente vivencia. E a gente tem que ir atrás desses exemplos para a gente poder se enriquecer, porque isso faz parte da vivência espírita. Com certeza, se conversar aqui com os mais experientes, tem muitas histórias que acontecem na reunião mediúnica, nas campanhas de quilo, nos eventos, que isso a gente tem que compartilhar para poder aprender. Então, veja só, eu estava numa outra reunião mediúnica, em outra casa. Não é porque é obrigado a sair das casas, não, do jeito. É porque eu me mudava para o outro interior, não briguei nenhuma, eu sou amigo de todas que eu participei, sou amigo, graças a Deus. E aí, nessa outra casa, ele estava na reunião mediúnica, aí um espírito amigo se apresentou. E era num bairro um pouquinho mais assim, com alguma violência e tal, né? Tem alguns bolsões de violência, muito sofrimento. E aí o espírito chegou e disse, meus irmãos, aí falou o nome de um bar que tinha lá perto. O bar tal, veio uma ordem do mais alto para fechar aquele bar, devido à quantidade de prostituição. Isso depois de ter atendido um monte de espíritos ligados às pessoas que frequentavam aquele bar. Sofrimento terrível. E aí ele disse, veio ordem do mais alto e aquele bar vai ser fechado, devido ao grau
depravação que ele chegou. Aí, tudo bem. Aí, guardou aquela informação. Uma semana depois, isso foi num domingo, a reunião era no domingo. Quando foi no sábado que eu fui para a reunião pública, o bar estava fechado. Ninguém sabe o que foi. E era um bar altamente movimentado. Ninguém sabia, ninguém imaginava que aquilo poderia fechar. De onde veio essa informação? Quem sabia disso? Então, isso tudo mostra, e Kardec percebeu, ele fez muita experiência, muita pesquisa, e ele chegou à conclusão de que o que causava aqueles fenômenos era uma inteligência extracorpórea, que não está mais no corpo físico, que são os espíritos, que somos nós, quando deixamos o corpo físico. Então, tudo isso serve de estímulo para a gente perceber o quanto é importante a gente estudar, o quanto é importante a seriedade. Ele tinha, uma das coisas que Kardec tinha muito forte com ele, reunião mediúnica, um médium, a primeira coisa que ele via era se era uma pessoa honrada, não é ser santo não, mas se era uma pessoa honesta, uma pessoa que leva uma vida honrada, e também se não havia interesse material. Porque onde há interesse material e fenômeno mediúnico junto, a chance de ter charlatanismo é muito grande. Quem assistiu Predestinado? Vocês assistiram, né? Predestinado. Eu vou dar spoiler, meu Deus. Não vou dar não, vocês vão assistir o filme, não vou falar não. Vocês assistem o filme, mas lá a gente vê, né, como é o trabalho de um médium sério. E aí, onde você vê um médium que esteja cobrando, eu já vi um outro caso desse também, eu sou um fofoqueiro. Olha, tem um umbral dos fofoqueiros, sabia? Eu vou estar lá, vão me visitar de vez em quando eu desencarnar, por favor. E aí, tinha um médium numa outra cidade que eu trabalhei. E ele tinha uma faculdade extraordinária. Ele olhava para você assim e dizia: você está com um problema no fígado. Vá ao médico e faça um raio-x. E tinha uma equipe espiritual que ajudava ele a fazer esse diagnóstico. E dizia até qual era a doença. Vê que faculdade. Ele não operava igual a Arigó, mas ele fazia um diagnóstico preciso. Ele enxergava, né, o problema, os guias vinham e iam dizendo a ele qual era o problema. Vê que faculdade. Só que ele começou a cobrar. E os espíritos amigos dizendo: olha, que lá nessa cidade tinha 2 centros espíritas. Então, no outro centro, os guias comunicavam e diziam: avise a ele que se ele continuar fazendo isso, a gente vai fechar o trabalho. Veja, os próprios guias. Né? Dito e feito, passou alguns anos, o trabalho foi encerrado. Teve um escândalo lá, porque ele começou a misturar um monte de coisa e ganhar um bocado de dinheiro. Onde há ganho de dinheiro com a mediunidade, deve desconfiar. Chico Xavier nunca ficou com 1 centavo dos livros que ele psicografou. Porque se ele quisesse, talvez o trabalho não tivesse chegado onde chegou, lógico. Porque os bons espíritos iriam se afastar dele. Mas como ele foi muito sério, toda essa obra maravilhosa que ele trouxe para nós, ele nunca ganhou 1 centavo. Só que o nosso lar era para ele ficar milionário. Só esse livro, fora de tantos outros, né? Então a gente vê que o fenômeno inteligente, ele existe, ele é causado, a manifestação inteligente é causada por uma inteligência, a causa é uma inteligência. E nesse caso específico que a gente vem estudando, a causa são os espíritos, aqueles que desencarnaram. Agora, a gente não vai se aprofundar muito nisso, aí vocês podem dar uma lidinha também nesse tema, o tempo é curto, mas vocês vão ver como evoluiu, porque a princípio se usavam as mesas, e a mesa primeiro respondia sim ou não, depois tiveram a ideia, não, vamos botar um alfabeto, né? Botava o alfabeto, aí a mesa ia apontar, só que era muito devagar, né, o processo. Depois, em vez da mesa, vamos pegar um centrinho de canto, aí botar no centrinho, vamos diminuir, até que ficou uma cestinha. Os médicos botavam a mão em cima da cestinha e a cestinha ia escrevendo. Num determinado momento, começou a escrever. Eles perceberam que não precisava aquele alfabeto. Podia ligar um lápis, né, no caso. Não tinha caneta naquela época. E lápis ou pena, né? Não sei exatamente o que Kardec utilizava. E os demais naquela época. Mas, aí o que acontece? Com o passar do tempo, percebeu-se que não precisava da cestinha. A própria mão do médico seria ali, o espírito atuaria sobre a mão e escreveria. E isso é o caso da psicografia mecânica, tá, gente? Porque a gente tem a psicografia intuitiva, que aí não é bem assim, porque é um processo diferente que vocês podem estudar e vai ser objeto de outras palestras que, com certeza, os irmãos vão trazer para cá. Mas, enfim, por que essas inteligências querem trazer para nós? Porque é preciso ter um cuidado no contato com os espíritos.
que quando se fala de inteligência aqui, não se está falando de evolução espiritual. Qualquer pessoa que tenha, né, a sua faculdade de inteligência, de decidir as coisas, de tentar resolver alguns problemas, é inteligente. Pode ter uma moralidade lá embaixo. Então, os espíritos também. Kardec percebeu isso rapidamente, que havia um universo de espíritos assim variado, espíritos sábios e outros que sabiam muito menos do que ele, até porque ele sabia muito, né? Então ele percebia outros que tinham uma moralidade deficitária, porque às vezes a pessoa não tem muitos conhecimentos, mas tem um coração repleto de amor. Então ele faz até a classificação dos espíritos, a gente pode olhar isso depois com calma. Vale a pena a gente estudar, viu, gente? Porque a gente não deve se prender ao que o palestrante diz, a gente deve pegar a codificação, pegar o livro dos espíritos, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai pegar o Céu e o Inferno, vai pegar também o livro dos médiuns, a Gênesis, a gente vai aos pouquinhos. Não sei que dá uma ansiedade, né? Dá uma ansiedade, a gente quer ler todos os livros, a gente vai lendo devagarinho. Até porque a gente não vai ter condição de assimilar tudo isso. Eu, quando era jovem, eu lia assim como quem está morrendo de sede, né? Só que a absorção era muito pequena. Eu li a obra toda de André Luiz, eu acho que em 6 meses, a obra inteira. Mas o que ficou? Quase nada. Porque era uma leitura sôfrega, né? Aquela coisa de quem está com muita sede. Ele tem que ler com calma, tem que meditar no que está escrito ali. Então, o que essas inteligências querem de nós? É óbvio que aquelas inteligências não avançadas, moralmente deficitárias, são nossos irmãos, né? Mas tem problemas aí no campo moral, eles querem nos fazer desviar, nos apegarmos à matéria, não reconhecemos a nossa condição de espírito imortal, não reconhecemos a supremacia, o amor e a misericórdia de Deus. Eles querem isso, por um motivo muito simples. Os próprios espíritos nos dizem isso, porque quando a gente está mal, a gente quer companhia. A gente quer que os outros fiquem. Lembra que eu falei aqui, eu vou para o umbral dos fofoqueiros, aí chamei logo vocês para ir, não vão não, tá certo? Fiquem nos lugares bons. Quando a gente está fazendo uma coisa ruim, a gente quer outros. É muito comum quem é alcoólatra fazer de tudo para que os outros bebam também. É muito comum quem tem um vício qualquer querer atrair o outro para o vício também. Porque a gente não está bem, a gente quer que os outros fiquem também naquela mesma situação. A gente não quer ver o outro melhor. Por quê? Porque ainda não desenvolvemos o amor. Temos essa dificuldade ainda. Mas, só que essas dificuldades, elas são temporárias. Né? E isso por isso que a nossa irmã leu ali, eu achei tão bonito, porque Jesus está a todo tempo à nossa disposição. Quando a gente o busca, ele nos ajuda. Não tem tempo ruim. Ele estava assistindo uma palestra agora lá na casa do Chico Xavier, do André Gaioso. E ele contou um fato tão bonito, né? Porque João, o evangelista, quando ele conheceu Jesus, ele era um adolescente. Ele tinha uns 15, 16 anos, bem novinho. E o nome dele era Filho do Trovão. Olha o nome dele. Será que ele tinha... O temperamento dele não era meio explosivo, né? Ele contou até um caso de uma vez onde eles foram fazer uma viagem e João foi na frente para ver uma hospedagem para Jesus. Quando chegou lá na hospedagem, foi muito maltratado e não deram a hospedagem. Então ele voltou para Jesus e disse: Senhor, o senhor quer que a gente vá lá tocar fogo? Essa passagem está no Evangelho, mas mostra, veja, é bonito isso, ela é estranha, está errada, lógico que Jesus não quis, mas mostra que Jesus escolheu para apóstolos pessoas como nós. Né? Tudo bem, com muitas possibilidades de realização, mas todos nós temos essas possibilidades. Cabe a gente, e ele nunca nos recusa, né, o apoio, o amparo, ele vai nos ajudar, sempre, né, desde que a gente queira. João quis, se transformou, deu no que deu, né? Bom, então o que esses espíritos querem conosco? Uma pista que me chama a atenção é aquela mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e é o advento do Espírito da Verdade. E essa mensagem, ela me chama muita atenção. Todo mundo já leu essa mensagem, porque tem um trecho dela que é muito conhecido, que é: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todo mundo conhece, né? Mas às vezes a gente se esquece de ler ela inteira. Ela não é grande, mas ela é muito profunda. Muito profunda. Eu vou ler ela para vocês, um trechinho, tá? Eu vou começar porque ela começa assim, olha. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Veja,
o objetivo dele, o Espírito da Verdade, e toda a falange dos espíritos que trabalharam com Kardec, era trazer a verdade, dissipar as trevas. Certo? Eles vieram com essa função, esse trabalho. As manifestações inteligentes desses espíritos superiores, o foco era por aí. Só que, né, ele reconhece que nós, homens, temos dificuldade para assimilar essas mensagens. A gente normalmente bota os pés pelas mãos, a tal ponto que ele diz assim, eu vou ler aqui para você. Se eu achar, né? Vamos lá. Olha que bonito. Isso é o Espírito da Verdade. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Vendo o céu, caem nos abismos. O que ele quer dizer com isso, gente? Somos nós que já vislumbramos alguma coisa da vida maior, de Deus, da nossa vida como espírito imortal, mas mesmo assim a gente tropeça e cai. E isso vale para nós espíritas também. Todo aquele que já vislumbra esse céu, esse conhecimento dessa verdade maior da vida eterna, muitas vezes nós tisnamos, a gente bagunça esse entendimento e faz algumas bobagens. Tanto é que a gente fez guerras em nome de Jesus. Como é que pode a gente imaginar qualquer tipo de violência em nome de Jesus? Não tem a menor condição, é completamente incompatível. Eu não posso, se qualquer ensinamento que vier, em nome de Jesus, para me incitar a machucar alguém, a ferir alguém, a praticar um bullying, fazer uma piada sem graça para magoar, qualquer ensinamento desse tipo não provém de Jesus. Somos nós adulterando a mensagem. E ele explica por quê. Aí ele continua, ide, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. O que o Espiritismo vem nos revelando. Não mistureis o joio ao bom grão. As utopias com as verdades. Tem que ter cuidado para não misturar. É por isso que tem espíritos que trazem... Não é porque um espírito trouxe uma comunicação e é inteligente, é uma manifestação inteligente. Mas não é porque é um espírito que a gente vai tomar aquilo como uma verdade. João já nos dizia no Evangelho, verifique se os espíritos vêm de Deus. Veja se os espíritos vêm de Deus. Ou seja, será que essa mensagem é compatível? Kardec nos alerta isso o tempo todo. É papel nosso analisar essas mensagens. E aí, olha, aí vem aquela frase, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Olha só. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Fomos nós, seres humanos, que inserimos erros no cristianismo. Mas aquelas verdades ali são límpidas. Caíram do céu assim com uma gota de orvalho. Mas se misturou, a gente misturou na terra. Bagunçou aquilo tudo. Mas o Espiritismo vem para poder retomar esse conhecimento que ficou perdido e adulterado ao longo do tempo. E ele continua, olha. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Gente, isso é uma coisa muito bonita. Porque o Espírito da Verdade, ele nos chama a atenção. Jesus é o vencedor do mal. E está nos convidando a sermos vencedores da impiedade. O que é ser vencedor da impiedade? Porque a impiedade, ela tem a ver com a indiferença. Ela tem a ver com a gente não sentir a dor do outro. A gente não se preocupar com o outro. A gente pensar somente em nós mesmos, nos nossos interesses. Especialmente aqueles interesses puramente materiais. E é contra isso que a gente tem que se debruçar. E em nós. Porque fazendo isso na gente, os outros vão ver e isso vai se multiplicar. Existe um efeito multiplicador do exemplo. Então temos que ter esse cuidado, porque esses espíritos vieram, aqui está uma pista, nos ajudar a sermos vencedores da impiedade. Em outra mensagem, nos diz que o nosso século, o mal do século é a indiferença. Porque é assim mesmo. É uma pessoa ser capaz, por exemplo, de ligar para um velhinho aposentado, dizer que tem lá um empréstimo que foi tomado no nome dele, que ele tem que dar a senha,
e vai, pega a senha e toma todo o dinheirinho do aposentado, é preciso ser muito impiedoso para fazer uma coisa dessa. Sabendo que é uma pessoa que vive daquele dinheiro e ali que vai fazer falta. Mas não são só esses. Eu lembro que eu assisti um filme na época, quando eu estudava, que ele falava de uma grande empresa americana que aplicou um grande golpe, foi um escândalo, lá nos anos 2000. E os operadores, né, que operavam com as ações dela, descobriram as conversas entre eles. E o que se fazia para poder subir e descer a ação eram coisas inimagináveis. Eles não ligavam que aquilo ia fazer faltar luz, por exemplo, para o hospital. Eles não se importavam com isso. Eram pessoas de muito dinheiro. Isso é impiedade. E é contra isso que a gente tem que trabalhar. Primeiramente em nós. Mas também trabalhar nas instituições, porque isso se replica. Então, se eu tenho poder de influência, eu tenho que trabalhar para ajudar as pessoas a vencer essa impiedade. É isso que os Espíritos desejam que nós façamos. Em nós e no nosso redor. Se fizermos em nós e na nossa família, no nosso contexto, está ótimo. Se todos o fizessem, teríamos um mundo já de regeneração. Estamos caminhando para ele, mas leva um tempinho. Enfim, então, gente, Kardec estudou essas manifestações inteligentes e nos convida a esse trabalho de... Inclusive, gente, tem uma mensagem de Meimei, que eu gosto muito, através da psicografia de Chico. A mensagem é linda, mas eu vou dizer, o nome da mensagem é Jesus Sabe. Vocês podem procurar depois na internet. Mas tem um trechinho dela que eu acho uma coisa linda. Porque ela diz assim: Jesus sabe onde se esconde o verme do vício e onde se oculta a farpa da impiedade, da crueldade, melhor dizendo. E eu, quando li isso, eu fiquei muito admirado. Porque temos que aprender a não ser indiferentes até com pessoas muito complicadas. Porque Jesus sabe que no fundo lá daquela pessoa, não importa o vício, não importa o que ela está fazendo de errado. Tem um ser humano, tem um espírito cheio de possibilidades, que um dia será um anjo também. E cabe a nós não ficarmos julgando, maltratando, escanteando, colocando de lado pessoas que precisam de apoio. Vou dar um spoiler aqui, porque eu tenho que dar um do filme, pelo menos um. O trabalho dele era tão bonito que ele foi preso. E o seu trabalho era tão encantador, ele tinha tanto amor pelas pessoas, que o carcereiro passou a ser ajudante dele. Era um carcereiro que batia nos presos. Só foi esse spoiler que eu dei. O resto você não pode assistir o filme. O que mostra o quê? Porque o que ele poderia fazer? Não, esse cara não presta, é um cara violento, mas tem que amar todo mundo. É lógico que não dá para a gente convidar uma pessoa com más intenções para tomar um cafezinho na casa da gente. Ele vai nos roubar, nos matar, sei lá. Mas a gente pode orar por ele, a gente pode criar condições para ajudá-lo. Se tiver oportunidade, a gente ajuda para sermos vencedores da impiedade. Meus queridos irmãos, acho que deu a hora certinho, 8h20. Muito obrigado pelo carinho, pela presença e a paciência de vocês. Muita paz para todos.